Se você está vendo essa história, com certeza não é por acaso. E talvez você não me veja mais. Então, comenta aí de qual cidade você me assiste e se inscreve no canal para me dar uma força. Eu acordo todo dia às 4:30 da manhã. Não por escolha. Não porque o galo canta ou porque o sol está querendo nascer. Eu acordo porque o silêncio pesa demais nessa hora. É um silêncio que não deixa ninguém dormir quando a gente carrega o que eu carrego. Meu nome é Caio Vasques. Tenho 37 anos, mas o espelho diz que tenho 50. O sol de Santa Valéria do Oeste não perdoa. A solidão também não. Moro sozinho numa fazenda que já foi de meu pai, que foi do pai dele, que foi arrancada do chão com as mãos e com sangue de gente que nunca teve nada além de terra seca e esperança molhada de suor. A casa é pequena, 3 cômodos, paredes de tijolo cru, reboco descascando em alguns cantos, telhado de barro que range quando o vento bate forte. Tem uma varanda na frente, onde meu pai costumava sentar para fumar depois do almoço. Hoje a cadeira dele ainda está lá, vazia, sempre vazia. Eu não sento nela, não consigo. A fazenda não é grande, uns 40 alqueires, talvez menos, dependendo de onde você mede. Tem pasto para o gado, quando tem gado, tem um pedaço de roça onde eu planto milho, mandioca, abóbora, feijão. O suficiente para viver, não para prosperar. Nunca foi para prosperar. Aqui a gente vive porque desistir dói mais do que continuar. Do lado leste da propriedade tem uma mata fechada, cerrado bravo, como meu avô chamava. Árvores retorcidas, cipó grosso, chão coberto de folha seca que estala quando a gente pisa. Tem bicho lá dentro, tem cobra, tem tatu, tem veado, tem capivara no riacho que corta a divisa. E tem onça. Sempre teve. Meu pai dizia que a mata era delas antes de ser nossa, que a gente só estava de passagem, que elas sabiam disso, e a gente fingia esquecer. Eu nunca vi uma onça de perto, mas já ouvi. O som é algo que gruda na alma. Um rosnado baixo, grave, que parece vir de dentro da terra. A primeira vez que eu ouvi, tinha uns 12 anos. Estava ajudando meu pai a consertar a cerca perto do brejo. Era fim de tarde. O céu estava vermelho, cor de brasa. O som veio de longe, mas pareceu perto. Meu pai parou o que estava fazendo, tirou o chapéu, olhou para a mata e disse: "Ela está avisando que está lá." É respeito. A gente respeita de volta e não entra. Eu nunca entrei. Até hoje não entro. A rotina aqui é sempre a mesma. Acordo. Acendo o lampião a querosene porque a energia só chega até a estrada, e da estrada até aqui são mais 3 quilômetros de chão batido que ninguém nunca quis asfaltar. Esquento a água no fogão a lenha. Tomo um café preto, forte, sem açúcar. Meu pai tomava assim. Eu aprendi com ele. Café tem que doer um pouco na garganta. Café tem que acordar a alma, não só o corpo. Depois eu saio. O sol ainda não nasceu, mas o céu já clareou o suficiente para eu enxergar o caminho até o curral. A poeira vermelha levanta com cada passo. O chão é seco, sempre seco. Mesmo quando chove, parece que a terra engole a água num instante e volta a rachar. Meu pai dizia que essa terra era brava, que ela testava quem ficava, que ela expulsava os fracos. Eu ainda estou aqui. Não sei se isso me faz forte ou teimoso. Os bois estão no curral. 3 cabeças. Só 3. Já tive 20. Já tive uma boiada bonita, gorda, forte. Mas veio a seca, depois veio a dívida, depois veio o coronel Gentil de Almeida oferecendo comprar tudo por um preço que nem pagava o que eu devia no banco. Eu recusei. Ele sorriu. Disse que eu era orgulhoso demais, que orgulho não enche barriga, que a terra ia me engolir se eu não aceitasse ajuda. Eu não aceitei, e a terra quase me engoliu mesmo. Mas ainda estou aqui. Os bois me olham com aqueles olhos grandes, mansos, cansados. Eles sabem que não vão para lugar nenhum, que vão morrer aqui, velhos, magros, esquecidos, assim como eu. Eu jogo o milho no coxo. Eles comem devagar, eu fico olhando. Não sei por quanto tempo,
Minutos, talvez mais. O tempo aqui não corre, ele arrasta. Depois eu vou até o poço. O poço fica do lado sul da casa, perto de um pé de jatobá velho que deve ter mais de 100 anos. A corda tá gasta. A madeira do balde tá inchada, rachada, mas funciona. Eu puxo a água. Ela sobe fria, escura, cheirando a barro. Eu bebo direto do balde. A água desce gelada, queimando a garganta de um jeito bom. Fecho os olhos. Por um segundo, quase consigo esquecer. Mas aí eu abro os olhos de novo. E tudo volta. Tem uma coisa que eu não falei ainda. Uma coisa que explica tudo. Uma coisa que está grudada em mim desde aquele dia. Meu pai morreu faz 5 anos. Ele morreu aqui. Nessa fazenda. No mesmo lugar onde ele nasceu. Ele estava consertando o moinho de vento que puxa a água para o bebedouro dos bois. Subiu na torre, como sempre fazia. O vento estava forte. Eu estava longe, perto da roça, arrancando toco de mandioca. Ouvi um barulho seco, metálico. Depois, silêncio. Corri. Quando cheguei, ele estava caído no chão. Braço quebrado, costela afundada, sangue saindo da boca. Ele olhou para mim, tentou falar. Não conseguiu, só segurou minha mão, apertou forte e ficou olhando para o céu. O céu estava limpo, azul, sem nuvem, como se nada tivesse acontecendo. Eu gritei por ajuda, mas não tinha ninguém, nunca tem. A fazenda mais perto fica a 8 quilômetros, o hospital fica a 23. Eu carreguei ele até a caminhonete. Dirigi mais rápido do que a estrada deixava. Mas não deu tempo. Ele morreu no caminho, nos meus braços, sem dizer nada, sem se despedir, sem me dizer se eu estava fazendo certo, se ele estava orgulhoso, se eu devia continuar, se valia a pena. Ele só morreu. E eu fiquei. Depois do enterro, eu voltei para a fazenda. A casa estava vazia. Continua vazia. Eu tentei seguir, tentei trabalhar, tentei fazer o que ele fazia, mas não era a mesma coisa. Nunca foi. Porque meu pai não era só meu pai. Ele era a espinha dorsal dessa terra. Ele era quem sabia onde plantar, quando colher, como lidar com o banco, com o coronel, com a seca, com a chuva, com tudo. Eu era só o ajudante. O menino que segurava a cerca enquanto ele martelava. O menino que carregava o saco enquanto ele escolhia a semente. E de repente eu não era mais menino. Eu era o dono. E eu não sabia ser. Nos primeiros meses eu tentei falar com ele. Falava sozinho em voz alta, como se ele estivesse ali. Perguntava o que fazer, pedia conselho, pedia perdão por não ser forte como ele, por não saber as coisas que ele sabia. Mas ele nunca respondeu. Porque morto não responde. Morto só fica. E eu fiquei também. Os dias aqui se repetem, um atrás do outro, sem cor, sem surpresa. Eu acordo, tomo café, alimento os bois, vou para a roça, volto, almoço sozinho, deito na rede, olho para o teto, penso demais. À tarde, eu às vezes vou até a vila. Santa Valéria do Oeste não é cidade. É um punhado de casas, uma venda, uma igreja, um bar. O pessoal me conhece, me cumprimenta, mas ninguém fica muito tempo conversando. Não porque não gostam de mim, mas porque não tenho o que dizer. Eu compro o que preciso. Querosene, sal, café, sabão, às vezes uma carne seca. Volto. A estrada é longa. Poeirenta, eu dirijo devagar, não tenho pressa. Para quê? Não tem ninguém me esperando. Quando chego, o sol já está se pondo. O céu fica laranja, depois rosa, depois roxo, depois preto. E as estrelas aparecem, milhões delas, mais do que eu consigo contar. Meu pai dizia que cada estrela era uma alma, que quando a gente morria, virava estrela, que ficava lá em cima olhando para quem ficou. Eu sempre olho para o céu, sempre procuro ele, mas eu não sei qual é. Tem estrela demais. Tem solidão demais, tem noites que eu não durmo. Fico sentado na varanda, fumo um cigarro, às vezes 2, às vezes 3. Escuto o vento, o capim balançando, o moinho rangendo, o canto da coruja lá na mata, o latido de algum cachorro longe, muito longe, e o silêncio, sempre o silêncio.
Ele é pesado, ele sufoca. Ele entra pela boca, desce para o peito, aperta. Parece que ele quer me engolir. Parece que ele está esperando eu fraquejar. Parece que ele sabe que eu tô cansado. E eu tô. Eu tô cansado de acordar sozinho, de comer sozinho, de dormir sozinho, de viver sozinho. Eu tô cansado de olhar para a foto do meu pai pendurada na parede e sentir que eu falhei, que eu não fui o filho que ele queria, que eu não fui o homem que ele precisava que eu fosse. Mas eu continuo, porque desistir seria pior, porque essa terra é tudo que eu tenho. Porque se eu sair daqui, eu não sei quem eu sou. Tem uma gaveta na cômoda do meu quarto. Nessa gaveta tem um envelope. Eu sei que tá lá. Eu coloquei lá, mas eu nunca abri. Não tive coragem, não tive força. Esse envelope estava no bolso da camisa do meu pai quando ele morreu. O médico me deu no hospital. Disse que tinha achado, que talvez fosse importante. Eu peguei, guardei e nunca olhei dentro. Tenho medo. Medo do que tem lá dentro. Medo de ser uma carta, uma despedida, uma decepção, uma verdade que eu não quero saber. Então eu deixo lá, fechado, guardado, como tudo mais na minha vida. Os bois mugiram lá fora. O som me tira dos pensamentos. Eu levanto, vou até a janela, olho para o curral. Eles estão inquietos, andando de um lado para o outro. Isso é estranho. Eles não fazem isso, nunca fazem. Eu pego a lanterna, saio. O frio da madrugada bate no rosto. O céu tá cheio de estrelas. A lua é uma fina fatia de luz, quase nada. Eu caminho até o curral. Os bois me veem, param, me olham, mas não se acalmam. Que foi? Eu pergunto como se eles fossem responder. Eles não respondem, mas eu escuto algo, um som, baixo, distante, vindo da mata. Eu congelo, meu coração acelera. A mão aperta a lanterna. Eu conheço esse som. Já ouvi antes, faz anos, mas eu não esqueci. É um rosnado, grave, profundo, de onça. Eu olho para a mata, tudo escuro, tudo quieto. Mas eu sei que tem algo lá, algo vivo, algo grande, algo que está me observando. Os bois mugem de novo, mais alto, mais nervoso. E então, por um segundo, só um segundo, eu vejo 2 pontos dourados, brilhando no meio da escuridão. Olhos, olhos de onça, me encarando, e então eles somem. Eu fico parado, respirando rápido, suor frio escorrendo pelas costas. Minha mão treme. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que pensar. Mas uma coisa eu sei. Algo mudou. Algo começou. E eu sinto, no fundo, lá no fundo onde a gente sente as coisas que ainda não entende, que minha vida nunca mais vai ser a mesma. Volto para casa. Fecho a porta. Tranco. Sento na cama. Fico olhando para a parede, para o envelope na gaveta, para o silêncio que volta. Mas dessa vez, o silêncio é diferente. Dessa vez, ele tem som, tem peso, tem olhos dourados me observando de longe, e eu sei, sem saber como, que essa noite foi só o começo. Eu não dormi mais naquela noite. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto de madeira escura, ouvindo cada rangido da casa, cada sopro de vento, cada som que vinha de fora. Meu corpo estava cansado, mas minha cabeça não parava. Não conseguia tirar aqueles olhos dourados da memória. Eles brilhavam na minha mente como 2 brasas acesas no meio da escuridão. Onça. Tinha uma onça rondando a fazenda. Meu pai sempre disse que onça não ataca sem motivo, que ela tem medo de gente, que ela só aparece quando está desesperada. Fome, sede, filhote em perigo, ou quando está ferida. Mas por que ela estava aqui? Porque agora? Eu me levantei antes do sol nascer, o corpo pesado, as pernas duras. Vesti a calça de brim, a camisa xadrez já gasta nos cotovelos. Calcei as botas de couro rachado. Peguei a lanterna de novo, mesmo com o dia querendo clarear. Saí. O ar estava úmido, cheiro de terra molhada, mas não tinha chovido. Era o orvalho pesado da madrugada. Tudo brilhava um pouco. As folhas, o capim, a cerca de arame farpado. Eu caminhei até o curral.
Os bois estavam quietos agora, deitados, ruminando devagar, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha acontecido. Eu olhei para a mata. A luz fraca do amanhecer começava a rasgar a escuridão entre as árvores. Cipós pendurados. Galhos retorcidos, silêncio espesso. Nada se mexia. Mas eu senti que ela ainda estava lá, observando, esperando. Passei o dia tentando trabalhar. Consertei a porteira que estava caída. Limpei o bebedouro dos bois. Arranquei mato da beira da cerca. Mas minha cabeça não estava ali. Estava na mata, nos olhos dourados, no som grave que tinha ouvido. À tarde, eu fui até a vila. Precisava de sal e querosene e precisava falar com alguém. Não aguentava mais ficar sozinho com aquilo na cabeça. A venda do seu Zeca fica na praça. Uma construção velha, de tijolo à vista, telhado de zinco, porta de madeira sempre aberta. Dentro, cheiro de fumo, sabão em barra, carne seca pendurada no teto. Seu Zeca estava atrás do balcão, arrumando uns sacos de feijão. "Caio", ele disse quando me viu. "Há quanto tempo, menino? Eu não sou menino." Mas para ele, todo mundo que tem menos de 60 é seu Zeca. Cumprimentei com a cabeça. "O que te traz aqui? Sal, é?" "Sal, querosene e uma pergunta." Ele parou o que estava fazendo. Me olhou com aqueles olhos pequenos, fundos, cansados. "Pergunta? Que tipo de pergunta?" Eu respirei fundo. "O senhor tem ouvido falar de onça por aqui?" O rosto dele mudou. Ficou sério. Ele cruzou os braços. "Onça? Onde?" "Perto da minha fazenda. Vi rastros. Ouvi o som. Ontem de noite." Seu Zeca ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou. "Caio, tem coisa estranha acontecendo por aqui." "Que tipo de coisa?" Ele se inclinou para frente. Abaixou a voz, como se alguém pudesse estar ouvindo. "Faz uns 3 dias que o povo está falando. Dizem que pegaram uma onça, uma fêmea, grande, pintada bonita. Estava rondando as terras do Coronel Gentil." Meu estômago apertou. "Pegaram? Amarraram ela, prenderam. Dizem que ela matou o gado dele." "Matou? É o que dizem. Mas eu não acredito muito, não. Coronel Gentil anda inventando cada história para tomar terra dos outros. E onde ela está agora?" "Na praça, presa num cercado de madeira. Vão enforcar ela amanhã. De manhã cedo. Vão fazer um espetáculo disso. Chamar todo mundo. Dizem que é para dar exemplo. Para mostrar que bicho que mexe com propriedade dele morre." Eu senti algo subir pela garganta. Raiva, nojo, medo. Enforcar? É. Vão pendurar ela numa corda, deixar ela sufocar como se fosse gente. Eu cerrei os punhos. Isso é crime. Talvez. Mas quem vai contra o coronel? O xerife Augusto é capacho dele. O povo tem medo. E onça? Bem, onça é só bicho, né? Ele disse isso, mas o tom da voz dele dizia que ele não acreditava nisso. Eu não respondi. Peguei o sal e o querosene. Paguei. Saí. Mas eu não voltei para a fazenda. Eu fui até a praça. A praça de Santa Valéria do Oeste é pequena. Tem um coreto velho no meio, uns bancos de madeira apodrecendo, uma igreja do lado direito, a delegacia do lado esquerdo. E no fundo, perto de um pé de pau-ferro enorme, tinha um cercado. Um cercado feito de tábuas grossas, pregos enferrujados, arame farpado por cima, e dentro dele, ela, a onça. Eu parei a uns 10 metros de distância. Meu coração batia forte, minha respiração estava presa. Ela estava deitada no chão de terra batida. Correntes grossas amarradas nas patas traseiras. Uma corda apertada no pescoço, presa num poste. Ela respirava com dificuldade. O peito subia e descia rápido. O pelo manchado de sangue seco, poeira, lama. A cabeça encostada no chão. Mas o pior eram os olhos. Aqueles olhos dourados, os mesmos que eu tinha visto na mata. Ela levantou a cabeça devagar.
Me olhou e eu juro por Deus, eu juro pela alma do meu pai, que naquele momento eu vi algo naqueles olhos que não era de bicho, era desespero, era dor, era súplica. Eu dei um passo para frente, depois outro, devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo. Ela não rosnou, não tentou atacar, só me olhou, e foi aí que eu vi as mamas dela, inchadas, cheias de leite. Ela tinha filhotes, em algum lugar da mata, filhotes pequenos, frágeis, indefesos, esperando ela voltar, esperando ela trazer comida, esperando o calor do corpo dela, a proteção dela, e ela ia morrer aqui, amarrada, enforcada, e os filhotes iam morrer também, de fome, de frio, sozinhos. Eu senti algo quebrar dentro de mim, algo que eu nem sabia que ainda estava inteiro. Não, eu sussurrei. Ela piscou devagar, como se tivesse entendido. Eu ouvi passos atrás de mim. Virei. Era o xerife Augusto, homem baixo, barriga saliente, bigode grisalho, chapéu de couro na cabeça. Ele tinha uma espingarda pendurada no ombro. Caio Vasques. Ele disse meu nome como se fosse uma acusação. Xerife, veio ver o bicho? Vim. Ele cuspiu no chão. Olhou para a onça com desprezo. Bicho maldito. Matou 3 cabeças de gado do coronel. Ia matar mais se não tivessem pego ela. Ela matou mesmo? Perguntei, sem tirar os olhos da onça. O coronel disse que sim. Isso basta. Basta? Basta. Eu respirei fundo. Tentei manter a calma. Ela tem filhotes. E daí? E daí que se ela morrer, eles morrem também. Problema dela. Não devia ter atacado o gado. Xerife, o senhor não acha estranho? Onça não ataca gado sadio. Só ataca se tiver doente, ou se o gado tiver doente, ou se for armadilha. O xerife me olhou com raiva. Cuidado com o que você está insinuando, Caio. Não estou insinuando nada, só estou dizendo que... Você não está dizendo nada. Ele deu um passo para frente. Amanhã de manhã, às 6 horas, essa fera vai ser enforcada. Todo mundo vai ver. Vai ser um aviso, para ela, para os outros bichos, e para quem acha que pode questionar a lei do coronel. Isso não é lei, é assassinato. O xerife deu um sorriso frio. Assassinato é matar gente, Caio. Isso aí é só bicho. Ele virou e foi embora. Eu fiquei ali, sozinho, com ela. A onça me olhou de novo. Dessa vez, mais fraca, a cabeça pesada, os olhos começando a fechar. Ela estava desistindo. E eu não podia deixar. Voltei para a fazenda quando o sol já tinha se posto. O céu estava cor de cinza, nuvens baixas, cheiro de chuva no ar. Entrei em casa, acendi o lampião. Sentei na mesa da cozinha, fiquei olhando para a chama dançando, pensando, tentando entender. Por que eu me importava tanto? Por que aquilo estava me corroendo por dentro? Era só um animal, só uma onça. O mundo está cheio delas. A morte dela não ia mudar nada, mas ia mudar tudo. Porque não era sobre ela, era sobre mim. Era sobre todas as vezes que eu fiquei calado quando devia ter falado. Todas as vezes que eu abaixei a cabeça quando devia ter levantado. Todas as vezes que eu deixei o medo, a covardia, a conveniência me guiar. Meu pai não era assim. Meu pai enfrentava, meu pai não deixava injustiça passar. E eu tinha virado o oposto dele. Eu tinha virado nada. Foi aí que eu lembrei. O envelope que estava na gaveta. O envelope que eu nunca tive coragem de abrir. Eu me levantei, fui até o quarto, abri a gaveta, peguei o envelope, as mãos tremiam. O papel estava amarelado, amassado, com manchas de tempo. Respirei fundo e abri. Dentro tinha várias folhas. Papéis velhos, escritos à mão com a letra torta do meu pai. Eu reconheci na hora. Ele nunca teve boa letra. Sempre dizia que mão de trabalhador não foi feita para escrever bonito. Eu comecei a ler, e quanto mais eu lia, mais meu coração acelerava. Eram registros. Registros de coisas que meu pai tinha visto, coisas que ele tinha anotado, coisas que ele nunca contou para ninguém.
anotações sobre o Coronel Gentil, sobre como ele espalhava carne podre nas divisas das fazendas pequenas para atrair bichos da mata, sobre como ele pagava jagunços para matar gado dos próprios vizinhos e botar a culpa em onça, lobo, raposa, sobre como ele usava isso para tomar terra, para assustar, para expulsar. Tinha datas, tinha nomes, tinha lugares. Tinha até um mapa, desenhado à mão, mostrando onde a carne envenenada tinha sido deixada, onde o gado tinha sido morto, onde os bichos tinham sido culpados. E tinha uma frase, escrita com letra mais firme, mais decidida. Filho, se a injustiça bater na tua porta, fala pelos que não conseguem falar. Eu li aquilo 3 vezes, 4, 5, e então eu entendi. Meu pai sabia, ele sempre soube, e ele tinha me deixado isso, não como lembrança, mas como missão, como herança. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado na varanda, os papéis na mão, a lanterna acesa ao lado, lendo, relendo, decorando cada palavra, cada prova, cada verdade que meu pai tinha guardado. E quanto mais eu lia, mais uma coisa ficava clara. Aquela onça não tinha matado nada. Ela tinha sido armadilha, ela tinha sido culpada. E amanhã ela ia morrer por algo que não fez. Assim como tanta gente já tinha morrido, assim como tanta terra já tinha sido roubada, assim como tanta injustiça já tinha sido calada. Mas não dessa vez, não se eu pudesse fazer algo. Eu me levantei, peguei os papéis, dobrei com cuidado, coloquei no bolso da camisa, peguei o chapéu do meu pai, aquele que ele usava todo dia, de couro gasto, aba larga, cheiro de suor e sol. Coloquei na cabeça, pela primeira vez em 5 anos, e saí. O céu começava a clarear quando eu cheguei na praça. Já tinha gente, muita gente, homens, mulheres, crianças, todos em volta do cercado, todos olhando, esperando, como se fosse festa, como se fosse show. No meio da praça tinham erguido um cadafalso improvisado, uma estrutura de madeira, uma corda pendurada, grossa, nova, feita para aguentar peso, feita para matar. A onça já tinha sido arrastada até lá. Estava deitada no chão, fraca, ofegante, a corda ainda apertada no pescoço, as correntes ainda amarradas. Ela mal conseguia levantar a cabeça. E em cima de um palanque de madeira, de braços cruzados, terno preto, chapéu de feltro, charuto na boca, o Coronel Gentil de Almeida. Ele sorriu quando me viu. Caio Vasques, ele falou alto, para todo mundo ouvir. Veio assistir a justiça sendo feita? Eu não respondi. Subi na minha caminhonete, parei no meio da praça, desliguei o motor, desci e gritei: ninguém encosta nessa onça! O silêncio caiu sobre a praça como uma pedra. Todo mundo me olhou. O coronel perdeu o sorriso. O quê? Ele disse baixo, perigoso. Eu tirei os papéis do bolso, levantei eles no ar. Essa onça não matou nada. Ela foi armadilha. E eu tenho a prova. O murmúrio começou. Baixo, confuso, curioso. O coronel desceu do palanque, veio até mim, devagar, como predador. Que prova? Eu abri os papéis, mostrei para ele, para todo mundo. Meu pai registrou tudo, tudo que o senhor fez. Carne envenenada, gado morto de propósito, jagunços pagos, bichos culpados, terra roubada. Tá tudo aqui, com data, com nome, com lugar. O rosto do coronel ficou vermelho. Isso é mentira, não é? Eu olhei para o povo. Quem aqui já perdeu gado e botou a culpa em bicho? Quem aqui já foi ameaçado? Quem aqui já viu carne podre na divisa da sua terra? Silêncio. Mas um silêncio pesado, um silêncio que sabia. Um vaqueiro levantou a mão, devagar. Eu vi. Vi carne podre perto da cerca do coronel. Sempre achei estranho. Outro falou: meu gado morreu e botei a culpa em lobo, mas nunca encontrei o lobo. Outro: meu irmão perdeu a terra. Disseram que era por causa de onça, mas nunca teve onça lá.
O murmúrio cresceu. O coronel olhou ao redor. Pela primeira vez, ele não tinha controle. Eu dei um passo para frente. Essa onça não é criminosa. Ela é vítima, igual a tanta gente aqui. E se ela morrer hoje, vocês vão ser cúmplices. O xerife Augusto veio até mim, vermelho de raiva. Você não tem autoridade para... Eu tenho verdade. Eu o interrompi. E verdade vale mais que autoridade comprada. O xerife levou a mão para a espingarda, mas o povo se mexeu, não para me atacar, para ficar entre mim e ele. E foi aí que o xerife entendeu que pela primeira vez o povo não estava do lado dele. Ele abaixou a mão, respirou fundo, olhou para o coronel. O coronel cuspiu no chão. Isso não vai ficar assim. Vai, eu disse. Porque se não ficar, esses papéis vão para a capital, para o jornal, para o juiz, para todo mundo. Ele me fuzilou com os olhos, mas não disse mais nada. Virou as costas e saiu. Eu corri até o cercado, peguei a faca do cinto, cortei a corda que prendia a onça. Ela caiu, desmaiada, fraca, quase morta. Eu ajoelhei ao lado dela, coloquei a mão no peito dela. Senti o coração batendo, fraco, mas batendo. Você vai viver, eu sussurrei. Você e seus filhotes vão viver. Eu tirei as correntes, carreguei ela até a caminhonete. Era pesada, muito pesada, mas eu consegui. Dirigi até a beira da mata. Abri a caçamba. Ela levantou a cabeça, me olhou, e dessa vez eu vi gratidão. Ela se arrastou, desceu, caiu na terra, ficou ali, respirando. Depois, devagar, começou a andar, mancando, cambaleando, mas andando, até sumir na mata. Eu fiquei ali, olhando, até não ver mais nada, até só sobrar o silêncio. Mas dessa vez, o silêncio estava leve. Voltei para a fazenda quando o sol já tinha subido alto. O calor batia forte na nuca. A poeira da estrada grudava no suor. Eu estava exausto. Não era cansaço do corpo, embora o corpo também tivesse pesado depois de carregar aquela onça. Era cansaço da alma, daquele tipo que vem depois que a gente faz algo grande, algo que muda tudo, e só depois percebe o tamanho do que fez. Eu tinha desafiado o coronel Gentil de Almeida, na frente de todo mundo, com provas, com verdade. Mas verdade nessa terra às vezes custa caro. Estacionei a caminhonete perto da casa, desliguei o motor. Fiquei ali, sentado, mãos no volante, olhando para frente. Para a casa vazia, para o curral, para a mata ao longe. Meu pai teria feito a mesma coisa? Eu acho que sim. Eu queria acreditar que sim. Desci, entrei em casa, coloquei os papéis de volta no envelope, guardei na gaveta, lavei o rosto na bacia. A água estava morna, parada, com gosto de barro, mas aliviou um pouco. Sentei na mesa da cozinha, peguei um pedaço de pão amanhecido, tentei comer. Não desceu. A garganta estava fechada. Eu precisava descansar. Fui até o quarto, tirei as botas, deitei na cama. Fechei os olhos. E foi aí que começou. O primeiro sinal. Eu não sei quanto tempo fiquei deitado, talvez meia hora, talvez mais. Mas eu não dormi, não conseguia. Minha mente não parava. Ficava voltando para a praça, para o olhar da onça, para os olhos do coronel, para o silêncio do povo. E então eu ouvi um barulho, baixo, distante, mas claro. Passos, passos lentos, pesados, vindo de fora. Eu abri os olhos, levantei devagar, fui até a janela, olhei para fora. Nada. O curral estava vazio. Os bois deitados, ruminando, a varanda vazia, a porteira fechada, tudo normal. Mas eu tinha ouvido. Eu tinha certeza. Voltei para a cama. Deitei de novo. Fechei os olhos. E os passos voltaram. Dessa vez, mais perto. Bem perto da parede. Eu me levantei num pulo. Coração acelerado. Fui até a porta, abri com força. Quem tá aí? Nada. Só o vento, só o sol, só o silêncio. Eu saí, andei ao redor da casa, procurei pegadas, marcas, qualquer coisa. E foi aí que eu vi.
Na terra seca, perto da parede do quarto, uma pegada grande, redonda, 4 dedos marcados, pegada de onça. Eu congelei. Ela tinha vindo até aqui, até a minha casa. Por quê? Eu olhei ao redor. Nada se mexia, nada respirava, só o calor tremendo no ar. Mas eu senti que ela tinha estado aqui, bem aqui, e que ela tinha ido embora, mas não para longe. O resto do dia passou devagar. Eu tentei trabalhar. Consertei um pedaço da cerca que tinha caído. Limpei o galinheiro. Dei milho para os bois. Mas minha cabeça não estava ali. Estava naquela pegada, naqueles passos, naquele som que eu tinha ouvido e não conseguia explicar. À tarde, eu fui até o poço. Puxei a água, bebi, e quando abaixei o balde de volta, eu senti um cheiro forte, diferente. Não era cheiro de terra, não era cheiro de água, não era cheiro de mato, era cheiro de bicho, cheiro de pelo molhado, de urina marcando território, de algo selvagem que tinha passado por ali. Eu olhei para o chão, mais pegadas, ao redor do poço, em círculo, como se ela tivesse bebido ali, como se ela tivesse ficado ali, observando, esperando. Meu estômago apertou. Ela não tinha ido embora, ela tinha ficado perto, muito perto. Quando a noite caiu, eu tranquei tudo. Porta, janelas, porteira do curral. Acendi o lampião, sentei na mesa da cozinha, peguei a espingarda velha do meu pai. Estava enferrujada, fazia anos que não usava. Mas carreguei mesmo assim, só para ter algo nas mãos, algo que me fizesse sentir menos vulnerável. Eu comi um pouco de arroz frio, um pedaço de carne seca, tomei um gole de café requentado e fiquei ali, ouvindo. O vento batia nas telhas, o moinho rangia lá fora, os grilos cantavam na beira da mata. Tudo normal, até que parou. Os grilos pararam, tudo parou, e o silêncio voltou, aquele silêncio pesado, sufocante, que pressiona o peito e faz a gente prender a respiração sem perceber. Eu agarrei a espingarda. Levantei devagar. Fui até a janela. Olhei para fora. Lua cheia. Céu limpo. Tudo banhado em luz prateada. E lá na beira da mata, parada, imóvel como estátua, ela, a onça, eu reconheci na hora. As manchas, o tamanho, a forma do corpo. Ela estava me olhando. De longe, mas olhando. Diretamente para mim. Meu coração disparou. Minha mão suou na coronha da espingarda, mas eu não atirei, não consegui, não era medo, era outra coisa, era respeito, era reconhecimento, era algo que eu não sabia nomear. Nós ficamos assim, eu na janela, ela na mata, imóveis, em silêncio. E então ela virou e sumiu. Eu fiquei ali, tremendo, suando, respirando rápido. O que ela queria? Por que ela tinha voltado? O segundo sinal. Na manhã seguinte, eu acordei com o corpo dolorido. Tinha dormido mal. Sonhos estranhos, pesadelos. Meu pai aparecia. Falava coisas que eu não entendia. Apontava para a mata. Depois, sumia. Eu me levantei. Tomei café. Saí. Os bois estavam inquietos de novo. Andando de um lado para o outro. Mugindo baixo. Nervosos. Eu fui até o curral. Tentei acalmá-los, mas eles não se acalmavam. Olhavam para a mata, orelhas em pé, narinas dilatadas, cheirando algo que eu não conseguia sentir. Foi aí que eu vi, no portão do curral, pendurado no arame farpado, um pedaço de pano. Eu me aproximei. Peguei com cuidado. Era um pano velho, rasgado, sujo de sangue seco, e tinha algo bordado, letras desbotadas, quase apagadas, mas eu consegui ler. G.A. Gentil de Almeida. Eu gelei. Como aquilo tinha ido parar ali? Eu olhei ao redor. Nada. Ninguém. Só o silêncio. Guardei o pano no bolso. Mãos tremendo. Coração acelerado. Alguém tinha entrado na minha fazenda durante a noite. Ou algo. Passei a manhã procurando sinais, rastros, pegadas, qualquer coisa que explicasse o pano. Mas não achei nada.
Nada além das pegadas da onça, que continuavam aparecendo. Ao redor da casa, perto do curral, na beira do poço. Era como se ela tivesse rondado a fazenda inteira, como se tivesse marcado o território, como se tivesse decidido ficar. À tarde, eu fui até a vila de novo. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava saber se alguém mais tinha visto algo estranho. A venda do seu Zeca estava vazia. Ele estava sentado atrás do balcão, fumando um cigarro de palha, olhando para a rua. Caio. Ele me cumprimentou com a cabeça. Voltou. Voltei. Soube do que você fez ontem. Todo mundo está falando. E o que estão falando? Ele deu uma tragada longa. Soltou a fumaça devagar. Uns dizem que você é corajoso. Outros dizem que você é louco. E tem uns que dizem que você é homem morto. Eu engoli seco. O coronel tá bravo? Bravo é pouco. Dizem que ele mandou jagunços atrás de você, que vai queimar sua fazenda, que vai te matar, que vai fazer você pagar. E o xerife? Xerife não faz nada, como sempre. Eu respirei fundo. Seu Zeca, o senhor já viu algo estranho por aqui, nos últimos dias? Ele franziu a testa. Estranho como? Não sei. Bichos agindo diferente, sons à noite, coisas fora do lugar. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois apagou o cigarro. Se inclinou para frente. Caio, tem gente dizendo que a onça não foi embora. Meu estômago revirou. Como assim? Dizem que ela foi vista, perto da fazenda do coronel, rondando, como se estivesse procurando algo. Ou alguém. Quando? Ontem de noite. E hoje de manhã. Pegadas foram encontradas perto da cerca. E... Ele hesitou. E o quê? E tem sangue. Sangue de gado. Morto. Estraçalhado. Como se ela tivesse se vingado. Eu senti um frio subir pela espinha. Vingado? É o que o povo tá dizendo. Que ela voltou, que ela sabe quem tentou matar ela e que ela não vai esquecer. Eu não sabia o que dizer. Seu Zeca me olhou nos olhos. Caio, você salvou ela. Mas talvez você tenha acordado algo que não devia ter sido acordado. Voltei para a fazenda no fim da tarde. O céu estava vermelho, cor de sangue, nuvens pesadas acumulando no horizonte, cheiro de chuva no ar. Eu entrei em casa, acendi o lampião, sentei na cama, tirei o pano do bolso, olhei para as letras bordadas, G.A., como aquilo tinha ido parar na minha fazenda. E o sangue. Seria verdade? A onça tinha matado o gado do coronel? Eu não queria acreditar. Mas algo dentro de mim dizia que sim, que ela tinha voltado, que ela tinha feito justiça do jeito dela, do jeito que a natureza faz. O terceiro sinal. Naquela noite, eu não consegui dormir de novo. Fiquei na varanda, espingarda no colo, olhando para a mata, esperando. E ela apareceu, meia-noite, talvez um pouco mais. Saiu da mata, devagar, mancando um pouco ainda, mas firme, decidida. Veio até a beira do terreiro, parou, me olhou. Eu não me mexi, não respirei. Ela deu mais um passo, depois outro, até ficar a uns 20 metros de mim. Ali, na luz da lua, eu consegui ver melhor. As feridas no pescoço, da corda, as manchas no pelo, os olhos dourados brilhando como brasas, e atrás dela, 3 sombras pequenas, filhotes, pequenos, frágeis, cambaleando, seguindo a mãe. Meu coração apertou. Ela tinha trazido eles, até aqui, até mim. Por quê? Ela baixou a cabeça, olhou para mim, e então fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela se abaixou, como reverência, como agradecimento. E depois, virou. Chamou os filhotes com um som baixo, gutural, e sumiu de volta na mata. Eu fiquei ali, parado, olhando para a escuridão onde ela tinha desaparecido, lágrimas descendo pelo rosto sem eu perceber. As memórias. Naquela noite eu sonhei com meu pai. Ele estava na varanda, sentado na cadeira dele, fumando, olhando para o horizonte. Eu me aproximei. Pai! Ele olhou para mim, sorriu.
Você fez certo, filho. Fiz. Fez. Falou pelos que não conseguem falar. Como eu te pedi. Mas, e agora? O coronel vai vir, vai me matar, vai queimar tudo. Ele balançou a cabeça. Não vai. Como o senhor sabe? Ele apontou para a mata. Porque ela está protegendo você agora. Assim como você protegeu ela. Eu olhei para a mata. E vi os olhos dourados, brilhando, observando. Ela é só um bicho, pai, ele riu, um riso baixo, cansado. Não, filho, ela não é só um bicho. Ela é o espírito dessa terra. Ela é a justiça que a gente esqueceu. Ela é o que a gente perdeu quando paramos de respeitar o que é selvagem. Eu ia perguntar mais, mas ele sumiu. E eu acordei. O quarto sinal. No dia seguinte, eu encontrei mais sinais. Pegadas ao redor da casa. Arranhaduras na porta, como se ela tivesse tentado entrar, ou como se tivesse marcado proteção. E no portão da fazenda, pendurado no arame, um pedaço de carne, fresco, ensanguentado, com uma marca de dente, dente de onça. Eu entendi. Ela tinha me trazido comida, como oferenda, como retribuição, como família, o quinto sinal. Naquela tarde, eu ouvi cavalos, vários, vindo pela estrada. Eu peguei a espingarda. Fui até a varanda. Esperei. Eram 5 homens, montados, chapéus pretos, roupas sujas, armas na cintura, jagunços. Pararam na frente da casa. O líder desceu. Era um homem grande, cara marcada por cicatrizes, olhos frios. Caio Vasques? Sou eu. O coronel mandou um recado. Que recado? Que você tem até amanhã de manhã para sair dessa terra. Ou ele vem buscar você, do jeito dele. Eu apertei a espingarda. E se eu não sair? O homem sorriu. Um sorriso sem humor. Então, você não sai vivo. Eles viraram, montaram e foram embora. Eu fiquei ali, sozinho, tremendo. Sabia que ele ia fazer isso. Sabia que não ia ficar quieto. E eu não tinha para onde ir. Essa terra era tudo que eu tinha. Era tudo que sobrou do meu pai. Era tudo que eu era. A presença. Naquela noite, a chuva finalmente veio. Grossa, forte, trovões rasgando o céu, relâmpagos iluminando a mata. Eu estava na varanda, vendo a água cair, sentindo o cheiro de terra molhada, o cheiro de vida. E então eu vi, no meio da chuva, no meio da escuridão, ela, parada, imóvel, me olhando, e ao redor dela, mais onças, sombras, vultos, olhos brilhando. 5, talvez 6, todas ali, todas olhando para mim, todas esperando. Eu não tive medo. Pela primeira vez, eu não tive medo, porque eu entendi. Elas não tinham vindo para me atacar, elas tinham vindo para me proteger. E amanhã, quando o coronel viesse, eu não ia estar sozinho. A chuva parou antes do amanhecer. Eu não tinha dormido, nem tentei. Passei a noite inteira sentado na varanda, espingarda no colo, olhando a escuridão lentamente virar cinza, depois rosa, depois dourado. O céu clareando como se nada de errado estivesse por vir, como se fosse só mais um dia, mas não era. Hoje era o dia que o coronel Gentil de Almeida tinha prometido vir. Hoje era o dia que eu tinha que decidir: fugir ou ficar, viver ou morrer. Eu olhei para a mata. As onças tinham sumido antes da chuva parar, mas eu sabia que elas estavam lá, em algum lugar, escondidas, esperando. Eu sentia no peso do ar, no silêncio que pulsava, no jeito que os pássaros não cantavam. Levantei. As pernas estavam duras, as costas doíam. Entrei em casa, esquentei um resto de café, bebi sem sentir o gosto. Peguei o envelope com os papéis do meu pai. Olhei para eles por um longo tempo. Essas provas eram a única coisa que me protegia, ou a única coisa que me condenava. Dependia de como eu olhava. Guardei o envelope dentro da camisa. Coloquei o chapéu do meu pai. Peguei a espingarda e saí. O sol já tinha nascido. O chão estava molhado, vermelho escuro, cheirando a terra e ferro.
Poças d'água refletindo o céu, tudo limpo, lavado. Mas a limpeza não durava. Nunca durava. Em poucas horas, a poeira ia voltar. O calor ia rachar tudo de novo. Assim como sempre foi. Assim como sempre seria. Eu fui até o curral. Os bois estavam quietos. Assustadoramente quietos. Nem levantaram a cabeça quando eu cheguei. Só ficaram ali, deitados, ruminando devagar, olhando para algum ponto distante que eu não conseguia ver. Vocês sentem também, né? Eu disse baixo. Sentem que algo vai acontecer. Eles não responderam. É claro que não, mas eu jurava que eles entendiam. Voltei para a varanda, sentei na cadeira do meu pai, apoiei a espingarda no colo e esperei a chegada. Eles apareceram perto das 9 da manhã. Eu ouvi antes de ver o som de cavalos, muitos cavalos, vindo pela estrada de chão, o barulho dos cascos batendo na terra molhada, o tilintar de metais, vozes baixas, risadas abafadas. Meu coração começou a bater mais rápido. Suor frio desceu pela nuca, mãos apertaram a espingarda, respiração ficou curta, mas eu não me levantei, não corri, fiquei ali, sentado, esperando. Quando eles apareceram na curva da estrada, eu senti o estômago revirar. Eram pelo menos 15 homens, montados, armados, chapéus pretos, lenços cobrindo parte do rosto, rifles pendurados, revólveres na cintura, facões brilhando ao sol. E na frente de todos, montado num cavalo branco, vestindo terno preto, charuto entre os dentes, chapéu de feltro escondendo metade do rosto, o coronel Gentil de Almeida. Eles pararam a uns 30 metros da casa. Formaram uma linha, como pelotão, como exército. O coronel desceu do cavalo, devagar, sem pressa, cuspiu no chão, tirou o charuto da boca, sorriu. Caio Vasques. Ele disse meu nome como se fosse piada, como se fosse nada. Eu não respondi. Ele deu um passo para frente. Você teve a noite inteira para pensar. Espero que tenha pensado direito. Pensei. Eu disse, voz firme, mas corpo tremendo por dentro. E eu não vou sair. O sorriso dele sumiu. Não? Não. Essa terra é minha. Foi do meu pai, do pai dele. E vai continuar sendo minha até eu morrer. Então você vai morrer hoje. Ele fez um sinal com a mão. Os jagunços desmontaram. Caminharam para frente, formando semicírculo, me cercando. Eu levantei, apontei a espingarda. Eu não vou sair sem luta. O coronel riu. Um riso alto, debochado, cruel. Luta? Você e essa espingarda velha? Contra 15 homens armados? Caio, você não é corajoso. Você é burro. Talvez, mas eu não vou entregar o que é meu para ladrão. O rosto dele ficou vermelho. Ele jogou o charuto no chão, pisou em cima. Ladrão! Eu sou o homem mais poderoso dessa região. Eu possuo mais terra do que você consegue imaginar. Eu decido quem vive e quem morre aqui. E você é nada. Menos que nada. Você é um fazendeiro falido, sozinho, patético, que acha que salvar um bicho da mata faz dele herói. Ele cuspiu de novo. Você não é herói, Caio. Você é idiota. As palavras doeram. Mais do que eu esperava. Porque parte de mim achava que ele estava certo. Que eu era idiota. Que eu devia ter fugido. Que eu devia ter vendido a terra. Que eu devia ter aceitado o dinheiro e ido embora. Mas outra parte de mim, a parte que tinha o sangue do meu pai, não conseguia fazer isso. Não conseguia desistir. Não conseguia virar as costas. Pode ser, eu disse, voz mais baixa agora, mas pelo menos eu durmo de noite sem sonhar com os que eu destruí. O coronel deu um passo para frente, raiva brilhando nos olhos. Última chance, Caio. Sai, agora. Ou eu mando queimar essa casa com você dentro. Eu não me mexi. Ele virou para trás. Queimem. O fogo. 2 jagunços correram até os lados da casa. Um deles tinha uma lata de querosene, o outro, tochas improvisadas com madeira e pano.
Meu coração parou. Eles iam mesmo queimar. Eu apontei a espingarda para o coronel. Se eles encostarem fogo, eu atiro. Ele sorriu. Atira, mata um, talvez 2. E aí, os outros 13 te matam. E a casa queima do mesmo jeito. Ele estava certo. Eu sabia que estava. Mas eu não podia deixar. Não podia. Eu ia apertar o gatilho, ia atirar. Ia morrer ali mesmo. E foi aí que aconteceu. O som. Um rosnado, baixo, grave, vindo da mata. Todo mundo parou. Os jagunços olharam para trás. O coronel franziu a testa. Eu congelei. E então o rosnado ficou mais alto, mais próximo e múltiplo. Não era um, eram vários. Os cavalos começaram a ficar nervosos, relinchando, recuando, puxando as rédeas. Um dos jagunços gritou: "Tem algo na mata!" Outro: "Olhos! Tem olhos ali!" E então elas apareceram. 1, 2, 3, 4, 5 onças, saindo da mata, devagar, em linha, olhos fixos nos homens. A fêmea que eu tinha salvado estava na frente. Maior, mais forte, feridas no pescoço ainda visíveis, mas firme, decidida. Ela parou a uns 10 metros dos jagunços e rosnou, um rosnado que fez a terra tremer, que fez o ar ficar pesado, que fez todo mundo ali sentir pela primeira vez o que era medo real. Os jagunços recuaram, mãos tremendo, armas apontadas, mas ninguém atirou, porque todos sabiam, se atirassem as onças atacariam, e não ia sobrar ninguém. O coronel gritou: "Atirem! Atirem nelas!" Mas ninguém se mexeu. A fêmea deu um passo para frente, depois outro, os olhos fixos no coronel. Ele recuou. Pela primeira vez, eu vi medo no rosto dele, medo real. Ela parou na frente dele, a menos de 5 metros, tão perto que ele conseguia ver cada mancha no pelo dela, cada cicatriz, cada marca de corrente. Ela abriu a boca, mostrou os dentes, longos, afiados, brancos, e rosnou de novo, mais alto, mais perto. O coronel caiu no chão, rastejou para trás, olhos arregalados, suor escorrendo. "Sai! Sai! Alguém mata essa coisa!" Mas ninguém fez nada, porque as outras onças tinham cercado os jagunços. Eles estavam presos, encurralados, e sabiam que qualquer movimento errado seria o último. A escolha. Eu desci da varanda, devagar, espingarda ainda na mão, coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Caminhei até ficar entre a onça e o coronel. Ela me olhou, eu olhei de volta, e por um segundo, só um segundo, eu vi algo naqueles olhos, algo que não era animal, algo que era entendimento, reconhecimento, gratidão. Eu virei para o coronel. "Levanta." Ele me olhou, boca tremendo, olhos vermelhos. Ela vai me matar. Não vai, se eu não deixar." Eu estendi a mão. Ele hesitou. Depois agarrou. Eu puxei ele para cima. Ele ficou atrás de mim, tremendo, patético. Eu olhei para a onça de novo. "Ele não vale." Eu disse baixo. Não sei se ela entendeu, não sei se importava, mas eu precisava dizer. "Ele não vale a sua vida, nem a dos seus filhotes." Ela inclinou a cabeça, levemente, e então virou. Chamou as outras com um som baixo, e todas recuaram, devagar. De volta para a mata, até sumirem, a confissão. Os jagunços correram para os cavalos, montaram, fugiram. Só sobrou eu e o coronel. Ele estava no chão de novo, chorando, soluçando, mãos na cara. Ela ia me matar. Eu vi nos olhos dela. Ela ia. Eu me ajoelhei na frente dele. Ela não ia, porque eu não deixei, porque eu escolhi te salvar, mesmo você não merecendo. Ele levantou a cabeça, me olhou. "Por quê?" "Porque meu pai me ensinou que justiça não é vingança, que a gente não vira igual ao que a gente combate. E por quê?" Eu respirei fundo. "Porque eu queria que você soubesse o que é ser salvo por alguém que você tentou destruir." Ele ficou em silêncio, lágrimas descendo. Eu tirei o envelope da camisa. Coloquei na frente dele. "Essas provas vão para a capital, para o jornal, para o juiz."
para todo mundo. Você vai pagar pelo que fez, não com sangue, mas com verdade. Ele olhou para o envelope, depois para mim. Você podia ter me matado. Podia. Mas aí eu seria igual a você. Eu me levantei. Sai da minha terra e não volta nunca mais. Ele levantou, cambaleou até o cavalo, montou, olhou para mim uma última vez. Você é louco, Caio Vasques. Talvez, mas eu durmo de noite. Ele cavalgou embora. E eu fiquei ali, sozinho, no meio do terreiro molhado, sol batendo forte, coração ainda acelerado, mas vivo, ainda vivo, a consequência. Naquela tarde eu fui até a mata. Procurei por ela, pelos filhotes, por algum sinal, e encontrei. Perto do riacho, num lugar escondido, protegido por pedras e árvores caídas, ela estava lá, deitada, os 3 filhotes mamando, pequenos, frágeis, perfeitos. Ela levantou a cabeça quando me viu, mas não rosnou, não atacou, só me olhou, e eu olhei de volta. Obrigado, eu disse, voz quebrada, olhos molhados. Obrigado por me proteger. Obrigado por não matar ele. Obrigado por me fazer lembrar quem eu sou. Ela piscou devagar. Depois, baixou a cabeça de volta e voltou a cuidar dos filhotes. Eu fiquei ali por mais um tempo, só olhando, só sentindo, e então virei e fui embora, deixando ela em paz, como devia ser. O peso da escolha. Naquela noite, eu sonhei com meu pai de novo. Ele estava na varanda, sorrindo. Você fez certo, filho. Fiz? Fez. Salvou ela, salvou você e salvou até ele, mesmo ele não merecendo. Mas por que eu salvei ele, pai? Por que eu não deixei ela fazer justiça? Ele se inclinou para frente. Porque justiça feita com sangue vira vingança. E vingança nunca termina. Você quebrou o ciclo, filho. Você escolheu a vida. E isso é mais corajoso do que qualquer morte. Ele sumiu, e eu acordei, com lágrimas no rosto, mas com paz no peito. Pela primeira vez em 5 anos. Paz. Passaram-se 3 dias desde aquela manhã. 3 dias desde que o coronel Gentil de Almeida fugiu da minha fazenda como rato acuado. 3 dias desde que as onças saíram da mata e me protegeram de um jeito que eu nunca vou conseguir explicar para ninguém. 3 dias desde que eu fiz a escolha mais difícil da minha vida, salvar um homem que tentou me destruir. E nesses 3 dias, tudo mudou. Mas ao mesmo tempo, nada mudou. A fazenda continuava a mesma, a casa, o curral, os bois, a mata, o silêncio, tudo igual, como sempre foi, como sempre seria. Mas eu não era mais o mesmo. Algo dentro de mim tinha quebrado, ou talvez consertado. Eu não sabia ao certo, só sabia que quando eu acordava de manhã, o peso no peito era menor. O vazio era menos profundo. O silêncio era menos sufocante. Eu ainda sentia falta do meu pai. Ainda doía todos os dias. Mas agora a dor tinha sentido. Tinha propósito. Porque eu tinha feito o que ele me pediu. Tinha falado pelos que não conseguem falar. Tinha enfrentado a injustiça. Tinha escolhido o certo, mesmo quando o certo doía. E isso me fazia sentir mais perto dele do que qualquer lembrança. A notícia. No 4º dia, eu fui até a vila. Precisava comprar mantimentos. E precisava saber o que tinha acontecido com o coronel. Se ele tinha cumprido a ameaça. Se tinha voltado. Se tinha mandado mais jagunços. A venda do seu Zeca estava cheia. Mais cheia do que eu tinha visto em anos. Homens conversando alto. Mulheres cochichando. Crianças correndo entre as mesas. Todo mundo animado. Agitado. Quando eu entrei, o silêncio caiu. Todo mundo me olhou. E então, seu Zeca sorriu. Um sorriso largo, sincero, que iluminou o rosto cansado dele. Caio, ele gritou. Vem cá, menino. Vem ouvir a novidade. Eu me aproximei, confuso, nervoso. Que novidade? Seu Zeca bateu na mesa com a mão, animado. O
O coronel Gentil de Almeida foi preso. Meu coração parou. Preso? Preso, ontem de manhã. Vieram policiais da capital, com mandado, com tudo. Levaram ele algemado na frente de todo mundo. Eu não conseguia acreditar. Como isso aconteceu? Um homem na mesa ao lado se virou. Era Joaquim, vaqueiro velho, cara marcada de sol. Foram os papéis, Caio. Os papéis que você mostrou na praça. Alguém tirou foto, mandou para o jornal publicou. E aí a coisa virou. Investigaram. Acharam mais provas. Gado envenenado, terra roubada, jagunços pagos, tudo. E prenderam ele. Eu senti as pernas fraquejarem. Sentei numa cadeira, mãos tremendo. Ele tá preso? Tá. E vai ficar. Dizem que é cadeia certa. Vários anos. Seu Zeca se aproximou. Colocou a mão no meu ombro. Você fez isso, Caio. Você derrubou o homem mais poderoso da região. Você mudou tudo. Eu olhei ao redor. Todos me olhavam com algo que eu não via há muito tempo. Respeito, gratidão, esperança. Uma mulher se aproximou. Dona Clara, viúva, mãe de 5 filhos. Meu marido perdeu a terra para ele, Caio, faz 10 anos. Disseram que foi por causa de onça, mas nunca foi. Nunca teve onça. Foi tudo mentira. E agora? Agora talvez eu consiga a terra de volta. Talvez meus filhos tenham onde plantar. Ela pegou minha mão, apertou forte, olhos molhados. Obrigada. Eu não sabia o que dizer. Mais gente se aproximou, contando histórias, agradecendo, dizendo que eu tinha dado voz para quem nunca teve, que eu tinha enfrentado o que ninguém teve coragem de enfrentar. E eu só queria sair dali, porque eu não me sentia herói. Eu me sentia cansado. A visita. Voltei para a fazenda no meio da tarde. O sol estava alto, queimando a pele, mas o vento soprava fresco, cheiro de chuva no ar de novo. O céu começando a escurecer no horizonte. Quando cheguei, tinha alguém me esperando, na varanda, sentado na cadeira do meu pai. Era o xerife Augusto. Meu estômago apertou. Mão foi para o revólver que eu tinha começado a carregar na cintura. Ele levantou as mãos. Devagar. Calma, Caio, não vim causar problema. Então por que veio? Ele tirou o chapéu, segurou nas mãos, olhou para o chão. Vim pedir desculpas. Eu parei, confuso. Desculpas? Desculpas. Por tudo. Por ter sido covarde. Por ter servido o coronel. Por ter deixado tanta injustiça passar. Por não ter feito o que era certo. Ele levantou os olhos e eu vi vergonha ali. Vergonha real. Eu sabia, Caio, eu sempre soube das mentiras, das armadilhas, das terras roubadas. Eu sabia. E não fiz nada, porque eu tinha medo. Medo de perder o emprego, de perder a casa, de perder a vida. Ele respirou fundo. Mas você não teve medo. Ou teve, mas enfrentou mesmo assim. E isso me fez ver o quanto eu me perdi. O quanto eu virei nada. Ele estendeu a mão. Eu vou fazer diferente agora. Prometo. Vou ser o xerife que essa terra precisa. Não o que o coronel queria. Eu olhei para a mão dele. Hesitei. Depois, apertei. Espero que sim, xerife. Essa terra precisa de gente justa, não de gente forte. Ele assentiu. Colocou o chapéu de volta. Montou no cavalo. Antes de ir embora, olhou para mim. A onça, ela sumiu? Eu não respondi na hora. Só olhei para a mata. Não sei. Acho que tá onde sempre esteve, na mata, cuidando dos filhotes, vivendo. E você acha que ela vai voltar? Eu sorri. Pela primeira vez em dias. Não sei. Mas se voltar, eu vou deixar ela em paz. Porque ela merece. Assim como todo ser vivo merece. O xerife assentiu. E foi embora. O retorno à mata. Naquela noite, eu não consegui ficar em casa. Algo me chamava. Algo me puxava. Pra mata. Pra onde tudo tinha começado. Peguei a lanterna. Saí. Caminhei até a beira da mata. Parei. Respirei fundo. Eu sei que você tá aí.
Eu disse pro escuro: eu sei que tá me ouvindo. Silêncio. Só o vento, só os grilos, só o som da minha respiração. Eu só queria agradecer, de novo, por tudo, por me proteger, por me ensinar, por me fazer lembrar quem eu sou. Eu engoli seco, voz embargada. Meu pai dizia que a gente não é dono da terra, que a gente só cuida dela por um tempo, e que quando a gente vai embora, ela continua. Ela sempre continua. Eu olhei para o céu. Estrelas começando a aparecer. Eu não sei se você é só um bicho, ou se você é algo mais, algo que eu não consigo entender. Mas eu sei que você mudou minha vida. E eu vou cuidar dessa terra. Vou proteger essa mata. Vou fazer com que seus filhotes cresçam em paz, prometo. E então eu ouvi um som baixo, grave, distante. Não era rosnado. Era algo diferente. Era como um chamado, uma resposta, um reconhecimento. E por um segundo, só um segundo, eu vi os olhos dourados, brilhando no meio da escuridão, me olhando, me vendo, e então sumiram. E eu soube que ela tinha ouvido, que ela tinha entendido, e que, de algum jeito inexplicável, ela tinha aceitado. A carta. Voltei para casa, acendi o lampião, sentei na mesa da cozinha, e pela primeira vez em 5 anos eu peguei papel e caneta, e comecei a escrever. Não sabia para quem, talvez para mim mesmo, talvez para o meu pai, talvez para ninguém. Mas eu precisava colocar para fora, precisava registrar. Precisava deixar algo que dissesse: isso aconteceu. E foi real. E mudou tudo. Escrevi sobre a onça, sobre o coronel, sobre a escolha, sobre o medo, sobre a coragem, sobre tudo que eu tinha sentido, vivido, enfrentado. E quando terminei, dobrei o papel, coloquei dentro de um envelope e guardei na mesma gaveta onde o envelope do meu pai tinha ficado por tanto tempo. Mas esse eu não ia esconder. Esse, um dia, eu ia entregar. Para quem precisasse ler, para quem precisasse saber. Que justiça não tem espécie, que coragem não é ausência de medo, e que às vezes salvar a vida de quem tentou nos destruir é a coisa mais humana que a gente pode fazer. O amanhecer. Dormi pesado naquela noite, sem sonhos, sem pesadelos, só silêncio, silêncio bom, silêncio leve. Acordei com o sol batendo no rosto, a casa cheirando a café fresco, os pássaros cantando lá fora. Me levantei, vesti a roupa, calcei as botas, saí. O céu estava azul, limpo, sem nuvem. O chão ainda úmido da chuva da noite anterior. O ar fresco, cheirando a vida. Caminhei até o curral. Os bois me viram, levantaram, vieram até a cerca. Mansos, calmos. Eu passei a mão na testa de um deles. Bom dia, velho, eu disse baixo. Ele me olhou com aqueles olhos grandes, escuros, cheios de paciência. E eu sorri. Fazia tanto tempo que eu não sorria de verdade. A despedida. Passaram-se semanas. A vida voltou ao normal, ou algo parecido com o normal. Eu trabalhava, plantava, colhia, cuidava dos bois, consertava a cerca, limpava o terreiro, mas agora era diferente, porque eu não estava sozinho, não do jeito que eu estava antes, porque eu sabia que lá na mata tinha vida, tinha uma família, tinha algo que eu tinha ajudado a salvar. E isso me fazia sentir menos vazio, menos perdido, menos sozinho. Às vezes, de noite, eu ouvia sons, rosnados baixos, distantes, e eu sabia que era ela, que ela estava lá, que ela estava viva, que os filhotes estavam crescendo. E eu ficava na varanda, ouvindo, sorrindo, agradecendo em silêncio. Uma noite, eu vi ela de novo, na beira da mata, parada, me olhando, maior, mais forte. As feridas quase cicatrizadas, o pelo brilhando sob a lua. Eu levantei, caminhei até a beira do terreiro. Ficamos ali, eu e ela, separados por uns 50 metros, mas conectados por algo que não tinha nome, que não precisava de nome.
Eu levantei a mão, devagar, e ela inclinou a cabeça, levemente, como despedida, como agradecimento, como reconhecimento, e então virou e sumiu. E eu soube que aquela seria a última vez, que ela tinha voltado para se despedir, para me mostrar que estava bem, que os filhotes estavam bem, que a vida continuava, como sempre continua. O significado. Hoje, quando eu acordo, eu não sinto mais aquele peso, aquele vazio que me sufocava. Ainda sinto falta do meu pai. Sempre vou sentir. Mas agora, eu entendo. Entendo que ele não me deixou sozinho, que ele me deixou ferramentas, lições, escolhas. E que cabia a mim decidir o que fazer com elas. Eu escolhi fazer o certo, mesmo quando o certo doía, mesmo quando o certo era difícil, mesmo quando o certo parecia impossível. E isso mudou tudo, mudou a terra, mudou o povo, mudou a vida de gente que eu nem conhecia. Mas mais do que tudo, mudou a mim. Me fez ver que a gente não precisa ser forte o tempo todo, que a gente pode ter medo e ainda assim seguir, que a gente pode estar quebrado e ainda assim consertar, que a gente pode estar sozinho e ainda assim fazer diferença. A dúvida. Às vezes de noite, quando o silêncio volta e o céu fica cheio de estrelas, eu me pergunto, será que aquilo tudo aconteceu mesmo? Será que as onças realmente vieram me proteger? Será que ela realmente me agradeceu? Ou será que foi tudo coisa da minha cabeça, do meu desespero, da minha solidão? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas sabe de uma coisa? Não importa. Porque real ou não, aquilo mudou minha vida. Me fez acreditar que a gente não está sozinho nesse mundo, que existe algo maior, algo que conecta tudo, gente, bicho, terra, céu, algo que a gente não vê, mas sente, algo que a gente não entende, mas respeita, e isso é suficiente. O recomeço. Hoje, quando eu olho para a mata, eu não vejo mais só árvores, eu vejo vida, eu vejo mistério, eu vejo sagrado, e eu protejo como meu pai protegia. Como meu avô protegia, como todos que vieram antes de mim protegeram. Porque essa terra não é minha, ela nunca foi. Eu só cuido dela por um tempo, e quando eu for embora, e um dia eu vou, ela vai continuar. Ela sempre continua, assim como a onça continua, assim como os filhotes vão crescer, vão ter outros filhotes, e assim por diante. A vida continua, sempre continua. E a gente só precisa fazer nossa parte, por menor que seja, por mais difícil que seja. A gente só precisa fazer o certo e confiar que isso é suficiente. O fim. Hoje, enquanto eu escrevo isso, o sol está se pondo, o céu está vermelho, cor de fogo, cor de sangue, cor de esperança. Os bois mugiram lá fora, tranquilos, satisfeitos. O vento balança o capim, suave, fresco, cheirando a terra, e lá, na beira da mata, eu juro que vi 2 brasas douradas, brilhando, me observando, me protegendo, me lembrando que a gente nunca está sozinho, que a vida é misteriosa, que a justiça não tem espécie, e que às vezes salvar uma vida é o que salva a nossa também. Eu levanto, vou até a varanda, olho para o horizonte e sorrio, porque pela primeira vez em 5 anos, eu sei quem eu sou. Eu sei por que eu estou aqui. E eu sei que está tudo bem. Tudo vai ficar bem. Porque a terra continua. A mata continua. A onça continua. E eu também vou continuar. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Fazendo o certo. Mesmo quando dói. Principalmente quando dói. Porque é aí que a gente descobre quem a gente realmente é. E eu descobri. Finalmente descobri. Epílogo. O que ficou. Anos depois, quando contarem essa história nas vilas, nas vendas, nas rodas de viola, vão dizer coisas diferentes. Uns vão dizer que foi milagre. Outros que foi loucura.
Outros ainda, que foi só coincidência. Mas todos vão concordar numa coisa: que Caio Vasques, o fazendeiro solitário da Estrada Velha, foi o homem que enfrentou o coronel mais poderoso da região. Que ele salvou uma onça da forca e que, de algum jeito inexplicável, a onça salvou ele de volta. E que, desde aquele dia, ninguém mais mexeu com a mata, ninguém mais espalhou mentiras sobre os bichos, ninguém mais roubou terra em nome de justiça falsa, porque todos sabiam que lá, na mata fechada, perto do riacho escondido, tinha algo vigiando, algo selvagem, algo sagrado, algo que protegia os que não conseguem se proteger e que punia os que escolhem o mal. E eu continuo aqui, na minha fazenda, cuidando da terra, honrando meu pai, protegendo a mata. E toda noite, antes de dormir, eu olho para estrelas e agradeço pela onça, pelos filhotes, pela escolha que fiz e pela vida que ganhei de volta, porque no fim, a gente não é medido pelo que a gente tem, mas pelo que a gente protege, pelo que a gente defende e pelo que a gente escolhe ser quando ninguém está olhando. E eu escolhi ser humano, no sentido mais profundo da palavra, e isso faz toda a diferença. Fim. Se você chegou até aqui, saiba que essa história não é só minha. É de todos nós, de todo homem e mulher que já teve que escolher entre o certo e o fácil, entre a justiça e a conveniência, entre a coragem e o medo, e que escolheu o certo, mesmo sabendo que ia doer, mesmo sabendo que ia custar. Porque no fim, é isso que nos faz humanos. Não a força, não o poder, mas a escolha, sempre a escolha, e a capacidade de olhar nos olhos de quem não pode falar, e falar por eles, mesmo que isso signifique perder tudo, porque há coisas que valem mais que tudo. E uma delas é a dignidade de dormir em paz, sabendo que a gente fez o certo, custe o que custar.